se teu nome, tua idade, tua profissão, como você se identifica sexualmente e em relação à sua identidade de gênero. Certo. Meu nome é Gustavo Vieira, tenho 25 anos, sou atendente e me identifico como homem transgênero hétero. E como como é a sua vida hoje e como era quando você se assumiu? Demorou um pouco para eu entender o que era ser trans. Até os 18 anos eu fui meio que privado de muito conhecimento com relação à identidade de gênero e tal. Acho que até a população em si, hoje é que isso está sendo mais falado, discutido. Mas há 5, 6 anos atrás isso também era meio que um segredo, né? Quase ninguém aqui no país falava sobre isso. E eu cresci e fui criado em berço evangélico, sendo filho de pastor. Então, até os 18 anos, mesmo sabendo da minha preferência sexual, preferi meninas, minha família é ciente disso, eu não sabia ainda que eu não me encaixava no grupo lésbica masculina, né? Seria a mina que é um pouco mais masculina, tem um jeitinho mais de menino. Eu realmente enxergava algumas coisas que não faziam parte de mim naquele grupo, ou pensamentos, ou atitudes, ou até mesmo o jeito de falar, de enxergar algumas coisas. E aí eu fui entendendo que um incômodo com o meu corpo, um incômodo com a minha aparência, não fazia parte desse grupo. As meninas normalmente elas se vestem um pouco mais masculinas, mas se sentem bem com o seio, se sentem bem com a voz, sem ter barba e tal. E essa é uma necessidade que eu sempre tive desde pequeno, de mudar a aparência, de não me sentir confortável com o meu corpo. Então, hoje, como homem trans em tratamento hormonal, é mais libertador, a felicidade é mais plena. Não que eu não conseguisse ser feliz dentro daquele grupo, daquele padrão, mas foi quando eu me encontrei realmente, quando eu descobri quem eu era, foi quando eu tive essa oportunidade de conhecer, de me conhecer melhor. Você, como acabou de falar, foi criado em berço evangélico. Como foi a convivência da religião com a descoberta da sua identidade de gênero? Pronto, isso foi um tabu muito mais pessoal do que familiar, assim, sabe? Por crescer dentro da igreja, eu tinha os meus conhecimentos, eu tinha o que eu entendia sobre Deus e o que eu entendo até hoje. Então, era mais um julgamento pessoal, assim como muitos cristãos hoje que vivem dentro da igreja se escondendo, sendo gay, ou sendo lésbico, ou sendo trans, o maior peso que eles sentem é o peso do auto-julgamento, você se condenando, você sentindo que, meu Deus, eu vou pro inferno, velho, porque a Bíblia tá assim, meu pastor disse assim. Então, até os 18 anos eu chorei muito, eu sofri pra caramba, foi muito difícil e tal, mas eu comecei a entender que a busca por Deus deveria sair daquelas paredes. Eu tocava na igreja e era líder de jovens e tal, então eu tinha sempre um cargo e à frente de alguma coisa. E eu comecei a entender que eu não poderia só me basear minha vida, basear as minhas escolhas naquilo que o pastor estava me dizendo no dia de domingo, ou numa quarta-feira. Então eu estudei a Bíblia, eu fui fazer meus cursos de teologia, eu fui me aprofundar, até descobrir que o amor de Deus é incondicional. E quem eu sou não é um pecado que eu cometo, mas faz parte da minha essência. Então, Deus ama quem eu sou e Ele me fez assim, mas isso não foi fácil de entender. Hoje eu tenho certeza de que se eu viver uma vida com Deus, eu tenho salvação, independente, isso dentro do cristianismo, porque eu sou cristão, independente de identidade de gênero. Então, se assumir foi um processo difícil? Foi muito conturbador pra mim, pra minha família também. Assim, quando estourou, eu morei muito tempo em São Paulo, na minha infância até o começo da minha adolescência. Então lá eu já tinha tido algumas experiências com meninas, mas não sabia que existiam meninas com meninas, era isso que eu enxergava. Porque lá onde eu morava era um litoral muito pequeno, então tinha um gay na cidade, que eu perguntava pra minha mãe o que era, porque ele era daquele jeito. Minha mãe ignorava, dizendo, para de falar essas coisas. Então, até onde eu pude ir para conhecer, eu fui, mas eu era muito privado. Então,
passava um programa na TV e tinha alguma coisa relacionada a isso, meu pai era o primeiro que desligava, mudava o canal. Começava a falar, olha, se vergonha, não sei o que, não sei o que. Então, eu fui, tipo, me martirizando. Até um ponto que eu lembro que a primeira vez que eu vi um trans na TV, falando sobre isso, eu não lembro qual canal, meu pai estava na sala quando começou a falar. E eu olhei, caraca, sou eu. Na mente, né? Meu pai, olha, bando de sem vergonha e tal, eu, porra, ele tá falando de mim, tá ligado? Meu pai tá falando de mim. Então, tipo assim, foi muito difícil. Desculpa o palavrão, foi muito difícil. Sem problema. Mas, com o tempo, eu deixei de me importar com o peso que isso trazia pra vida das outras pessoas. Porque o peso que estava trazendo pra mim era muito pior. E o que mudou quando você se assumiu? Qual é a importância disso pra você? É uma descoberta incrível, sabe? Porque assim, eu me assumi como homem trans vai fazer 2 anos. Porque eu tinha muito um receio de como minha mãe ia lidar com isso, de como minha família ia lidar com isso. Mas foi algo importante para mim, não é algo que... Eu acho que isso é basicamente para todos os homens trans ou mulheres trans. A gente não fica assim, caramba, como é que fulano vai reagir a isso? Será que as pessoas vão me enxergar melhor e tal? Não, é uma descoberta diária, você olhar no espelho e ver que tem 3 pelinhos nascendo aqui e se sentir o cara mais barbudo do mundo, tá ligado? E isso é que é incrível, é uma mudança diária que vai te trazendo uma felicidade, e isso abrange todas as áreas da minha vida. O meu relacionamento foi melhor, o meu trabalho foi melhor, a minha comunicação com pessoas é melhor. Então eu era uma pessoa muito reclusa, eu não falava eu te amo pra minha mãe, pro meu pai, pra minha avó. A minha avó mesmo hoje em dia ela fala muito isso. Antigamente, fulana, né, porque ela se chama feminino, fulana vinha aqui, entrava, comia e saía, nem olhava na minha cara. Hoje vem de Fortaleza para Beberibe só para me dar um cheiro, não sei o que. Eu prefiro que seja assim, pelo menos estar feliz. Então, tipo assim, é espontâneo. As pessoas realmente elas notam a diferença no comportamento, na mudança da felicidade. Mas não é algo que a gente faça para a sociedade, mas é muito para mim, entendeu? Eu faço por mim. E isso tem sido recompensador. E você sofreu muito preconceito quando você se assumiu, e você ainda sofre hoje, seja na sua vida social ou no mercado de trabalho? No mercado de trabalho foi onde eu mais senti a pressão, assim. E esse foi um dos problemas para eu não me identificar logo como homem trans, para não assumir isso para a sociedade, porque para um cara, tem muito homem trans aí que já tem barba, eu estou só em 3 meses de tratamento, por isso que eu tenho fé que eu não tenho por isso. Mas tem muito homem trans com barba, com aparência de um homem e com documento civil feminino. Entrar numa empresa hoje que aceite isso é praticamente impossível, sabe assim? É muito difícil. Antes de entrar na empresa que eu estou agora, eu trabalhei numa escola de inglês aqui na Aldeota mesmo, que eu não vou citar o nome, porque eu não quero envergonhar. Mas lá eu fui chamado à gerência e a minha gerente falou pra mim que eu estava num grupo de trabalho no WhatsApp, e lá o nome que constava no meu WhatsApp era Gustavo, e na empresa não tem nenhum Gustavo trabalhando. E aí eu falei pra ela, olha, eu sou um homem trans, e isso foi dito, e tal, e até então eu ainda me adequava a vestir roupas mais femininas por causa do emprego. Eu moro numa cidade onde minha família mora no interior, eu tenho que me aceitar e pagar meu aluguel, então eu tinha que me submeter a isso naquele tempo. Então, ela falou que eu teria que sair do grupo, do WhatsApp e tal, porque isso estava gerando muito conflito entre os chefes, né, e tal. E eu fiquei meio perplexo com a atitude dela, mas eu respeitei. Fui chamado à sala da dona, que era evangélica, e estava com a Bíblia do lado, enquanto ela falava comigo. E aí eu fui explicar para ela, ela ficou abismada, e ela quis trazer a Bíblia em questão, né. Eu abri a Bíblia para discutir, eu falei assim, olha, eu não quero discutir isso com a senhora, porque a Bíblia não é um manual para julgar ninguém. Se a senhora usar isso para me julgar, a senhora está pecando. Então eu não vou querer debater sobre algo que eu tenho certeza que eu tenho mais conhecimento do que você, porque você está usando da forma errada. A gente não usa a Bíblia para isso. E aí eu fui retirado de lá. Mas eu ganhei maquiagem, eu ganhei
sapato feminino, eu tinha que me maquiar, e isso foi imposto pra mim várias vezes lá, sabe? E era humilhante, eu saí de casa de camiseta e bermuda e boné, chegava lá e tinha que me montar. Eu me sentia, naquela época eu era um travesti, velho. Eu era um travesti dentro daquele emprego, assim. Então, eu só pelo corte de cabelo, eu passei por 17 entrevistas de emprego quando cheguei em Fortaleza, tendo experiência na carteira com hotelaria, e fui dispensado várias vezes olhando na minha cara e dizendo assim, você acha que você vai conseguir entrar nesse ramo novamente com esse cabelo? E eu falando, pô, se você estiver interessado no meu profissional, você com certeza vai me contratar, mas o cabelo eu não vou mudar, entendeu? Quem eu sou, né, pra me adequar a isso, entendeu? Então, realmente foi muito difícil e tem sido muito difícil com relação ao mercado de trabalho para os homens trans, principalmente em Fortaleza. É muito difícil aqui. Nós não temos apoio de órgãos públicos, nós não temos ambulatório como em São Paulo e no Sul. Nós fazemos, a maioria faz hormonização por conta própria, assim, avulso, botando em risco a vida. Então é muito difícil, porque a maioria foi expulso de casa, mora sozinho, mora com a namorada, mora de favor. Eu conheço um que mora num albergue, porque exatamente é um homem trans e não foi aceito pela família. Então, graças a Deus eu encontrei um emprego que me deu uma base muito boa e me aceita, assim, me apoia. Você acha que a sociedade... Por que você acha que a sociedade não aceita quem é diferente? Isso acontece muito, pois existem muitas pessoas intolerantes, ou porque quem aceita não repreende os que desrespeitam? Pronto. Eu não acho que impor a minha diferença, impor a frase vocês vão ter que me engolir não me representa, mas representa uma boa parte da militância LGBT. E isso não me representa. Eu não acho que eu fazer beijaço, sabe? Eu não sou a favor da parada gay no conceito que se tem hoje de festejar, mas sim de uma luta pelos direitos. Então, eu não sou do tipo, você vai ter que me engolir. Eu acho que tudo que é diferente gera um certo desconforto para as pessoas que se consideram normais. A sociedade ela é muito moralista e a base, querendo ou não, a base da moral é a religião. E a religião cega muitas pessoas, sabe? Deus não, mas a religião cega muitas pessoas. Então, a maioria das pessoas que são tolerantes, que cresceram aprendendo que devem ser, ou cresceram aprendendo que ser diferente do que ele é errado, tem que ser igual a mim, eu sou normal. Então, eu acho que a sociedade só não tava esperando que isso acontecesse com tanta abrangência. Acho que a mídia deu um salto para que isso viesse à tona de vez, sabe? Aqui no Brasil, isso foi visto, acho que basicamente por conta da mídia, porque se não fosse a mídia, isso jamais chegaria aos ouvidos de todas as pessoas, entendeu? Eu não sei se você está assistindo agora a novela das 9, que tem uma personagem trans. Cara, me falaram disso aí. O que tu acha disso? Tu acha que vai cumprir a premissa dela de que é informar? E também tem um personagem travesti. Tu acha que vai informar, vai fazer as pessoas preconceituosas serem mais tolerantes? Eu acho que vai trazer conhecimento para aquela dona de casa ou aquele senhor que não se propõe a aprender sobre, a discutir sobre isso, mas assiste a novela das 9. E ele vai ter que assistir, porque eu acho difícil ele mudar o canal, porque é uma coisa rápida, então ele vai ter que assistir. Então, é uma sacada muito inteligente, da mesma autora que fez o Tammy Gretchen se vestir, né, de mulher e dançar. E que na época eu achei bizarro, assim, mas, apesar de ele naquela época não se identificar como homem trans. Mas ela sempre, essa autora que agora é PES, né? Ela sempre tem essa sacada de trazer esse conhecimento sobre o mundo LGBT. Tem uma suspeita que ela seja lésbica, eu acho que quase certeza. Mas acho uma sacada incrível. E eu vejo também que é só a Globo que faz isso, né? Realmente só essa emissora faz isso. Mas nenhuma, porque a outra é padrão religioso e a outra é padrão telecena, roda do bagulho. Só isso. Pois a entrevista acaba por aqui. E muito obrigado. Obrigado.